A Polícia Federal prendeu na manhã desta segunda-feira um dos procurados na Operação Concierge. Eu vou chamar o repórter Luiz Negrelli, que está ao vivo comigo, até para dar detalhes desta operação, para lembrar a gente, porque realmente é uma operação importante. A prisão foi em Votorantim, Luiz? Bom dia. Isso mesmo, Barazal. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Bom início de semana para todo mundo. A gente falou dessa operação aqui que foi realizada no final de agosto, com mandados cumpridos em Sorocaba, Jundiaí e Votorantim. Um esquema criminoso bilionário que envolvia fraudes no sistema financeiro por meio de bancos digitais. E hoje teve mais um desdobramento dessa operação aqui na nossa região, com a prisão de um dos procurados desse esquema criminoso na cidade de Votorantim. Ele foi preso hoje pela manhã pela Polícia Federal em um condomínio da cidade. E de acordo com a polícia, ele seria aí um dos integrantes desses bancos digitais investigados nesta operação da Polícia Federal. O empresário, inclusive no momento ali da abordagem, ele chegou a fugir para uma área de mata em um condomínio ali em Votorantim, mas depois foi capturado pelos agentes federais. E de acordo então com a PF, ainda há um outro foragido aqui da nossa região que segue sendo procurado pelas equipes policiais. Como eu disse, essa é uma operação bem grande, realizada no final de agosto. Inclusive a gente tem algumas imagens de quando houve essa operação que mobilizou centenas de policiais no esquema criminoso bilionário, porque essas organizações, esses envolvidos teriam movimentado mais de 7 bilhões e meio de reais. É uma organização criminosa, né, que teria aí trabalhado contra o sistema financeiro, também fazendo a lavagem de dinheiro. Na época, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 7 de temporária. E no total foram mais de 60 mandados de busca e apreensão. Foram em diversas cidades do estado de São Paulo, também na capital paulista e aqui na nossa região. Na época, no final de agosto, os mandados foram cumpridos em Jundiaí, em Sorocaba e também em Votorantim. No total, foram 57 pessoas físicas e jurídicas investigadas nessa ação, que, além da Polícia Federal, teve apoio também, na época, do Ministério Público Federal e da Receita Federal, porque as empresas envolvidas nesse esquema criminoso também são apontadas aí como sonegadoras de impostos, né? E aí, por isso, a Receita Federal também fez buscas e apreensões de documentos para ajudar nas investigações desse caso. Ainda, além desses mandados, né, também foi determinada aí a suspensão das atividades, na época, de 194 empresas que seriam utilizadas nesse esquema de lavagem de dinheiro, de toda essa movimentação financeira que era levantada aí por meio dessas fraudes bancárias. E aqui em Sorocaba, um advogado ele teve o registro suspenso junto à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, justamente também por envolvimento nesse esquema criminoso. Foram bloqueados 850 milhões de reais dos envolvidos aí nessa organização criminosa. E como é que funcionava, né, tudo isso? De acordo com a Polícia Federal, essas pessoas elas tinham contas clandestinas, né, por meio desses bancos digitais, e aí isso acabava mascarando algumas pessoas que faziam parte desse esquema. Por exemplo, uma pessoa A tinha uma conta em um banco B para fazer uma transação financeira, só que ela contratava então esses bancos digitais e eles é que acabavam mascarando o nome desses envolvidos, que depois nem apareciam em extratos financeiros. Então, com isso, essas empresas, essas pessoas conseguiam sonegar os impostos e os nomes nem apareciam nesse esquema fraudulento, aparecia apenas o nome então dessas fintechs, desses bancos digitais modernos, né, que faziam essas transações. As pessoas que estão envolvidas nesse esquema financeiro, elas podem responder por uma série de crimes, viu, Barazal, incluindo organização criminosa, lavagem de dinheiro, crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, operação não autorizada de instituição financeira e também crimes contra a ordem tributária por conta da sonegação de impostos. Então, é mais uma etapa dessa operação, tendo desdobramentos aqui na nossa região, com um desses investigados preso hoje pela manhã pela Polícia Federal, mas outro ainda segue foragido, viu? E temos imagens que estamos mostrando da operação no final de agosto. Luiz, você realmente completou tudo aí em relação a essa operação, em relação a como esta quadrilha, ou como esta organização criminosa age. Fato é que esse é um tipo de crime que afeta toda a população, porque é sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Portanto, alimenta o crime organizado e tira dinheiro de programas sociais, por exemplo,
tira dinheiro através de impostos de outras áreas importantes, como saúde e educação, poderia ter sido usado, né? E é um crime que não para, Luiz Negrelli. É impressionante, não é a primeira operação que a gente faz aqui, que a gente cobre, e outras serão naturalmente deflagradas, e a gente, enfim, não é um negócio que vai acabar, né? Não é uma coisa que você tira o cabeça, consegue prender o cabeça e aí a quadrilha fica lá sem comando e acaba. Não é isso. É impressionante como tem. E agora com a internet, com esses bancos digitais, parece que eles aprimoraram a forma de agir, né? Se esconderam ainda mais, hein, Luiz Negrelli? E você falou dessa questão dos prejuízos, né, Barazal? Somente uma das empresas que estaria aí sonegando impostos, ela estaria com uma dívida ativa da União de mais de 250 milhões de reais. Então, olha só as cifras, né, que estão envolvidas aí por trás de todo esse esquema, né? Então, estaria sonegando os impostos, isso traz prejuízo também para os cofres públicos e, como você disse, cada vez mais eles vão se aprimorando, né? Nesse caso, era até mesmo difícil chegar nessas pessoas, porque como essas fintechs, esses bancos digitais eram contratados, era como se tivesse tudo certinho, né? Ali, aparentemente, estaria tudo correto, porque esses bancos têm um cadastro em bancos autorizados, só que, na verdade, por trás aí existia toda uma organização criminosa que se utilizava desses bancos para poder mascarar todo esse esquema criminoso, fazer a lavagem de dinheiro, mas a Polícia Federal está sempre de olho, né? Quando tem ali alguma coisa estranha, né? Algum procedimento, alguma transação bancária, a Polícia Federal está de olho e chega aí sempre nos responsáveis, né? Eu não tenho nada a ver com esses bancos, eu não quero saber, tá? Isso aqui é a minha opinião, mas esses bancos digitais é problema, ou são problema, né? É um problema para a população como um todo, para o país. Porque você não consegue conversar com ninguém do banco digital. Você conversa com robô, você conversa com um atendente que você não sabe nem onde está. Tá? Outro dia eu recebi uma ligação, eu não tenho conta em banco digital, mas recebi uma ligação, o cara estava fora do país, né? E aí você tem um tipo de problema, você tomou um golpe. O teu cartão foi clonado, sei lá, apareceu uma compra lá. E você vai ligar para a pessoa, você não consegue falar. Aí se fala, você não sabe com quem você está lidando. O que eu quero dizer é que o governo federal precisa prestar um pouco mais de atenção, né? Quando você vai emitir autorização para um funcionamento de certa instituição, ou de certo protocolo, ou de certa qualquer coisa, você precisa saber o que você está fazendo. Porque o Pix é muito bom, beleza. Só que, o Pix veio para os caras dar golpe mais ainda na gente, nos caras, nas pessoas de bem. O que tem de golpe no Pix é brincadeira. Ah, mas Barazal, mas o Pix é ótimo. Ótimo, não tem problema, eu não estou falando para cortar o Pix. Eu não estou falando para acabar com o Pix. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é para ter um controle maior, que tem que pegar os caras. As pessoas conseguem chegar. A inteligência, o trabalho de investigação consegue chegar. Vai lá em Israel, conversa com os caras lá em Israel, conversa nos Estados Unidos, vê como é que faz para chegar nos caras, tá? Infelizmente aconteceu lá em Israel o que aconteceu lá, os caras mataram um monte de gente lá, isso aí, claro, que você não tem que usar para isso, mas os caras chegaram. Os caras chegaram no comando todo do Hamas, lá em Israel. Eu estou falando pelo lado da inteligência, não estou falando do lado da crueldade, tá? Vamos usar as coisas, as ferramentas para o bem, não para o mal. Mas enfim, mas os caras chegaram. É trabalho de investigação. Então, voltando aqui no exemplo que eu estou falando, na hora que você tem um banco digital que você consegue mapear, consegue chegar, não só no banco, qualquer conta, você toma um golpe de Pix, sei lá o quê, você vai atrás da conta, você não consegue achar o cara. Como é que você não consegue achar o cara? Fala para mim, Luiz Negrelli. Impressionante isso precisa acabar no Brasil.
Os caras se escondem. Conforme a tecnologia vai avançando, né, são dois pontos que tem que avançar juntos, né? A legislação e regulamentação para esse tipo de trabalho e também o trabalho da polícia, né? Porque daí eles vão tendo cada vez mais lidar com golpes diferentes a cada dia, né? Então isso tem que caminhar junto, né? O poder público com a legislação e regulamentação e a polícia também com o setor de inteligência cada vez mais aprimorado para lidar com isso, né? Sim, com certeza, você está certo. Isso precisa acabar. Você precisa chegar no cara. Poxa, outro dia eu recebi no meu telefone celular uma ligação de um mala aí qualquer. Um bandido. Era bandido. Porque estava com vídeo, inclusive. E ele se mostrou para mim. Ele estava num cativeiro, sei lá onde ele estava. Mas ele queria me dar um golpe. Para mim não vai pegar. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o cara estava com uma conta, o cara estava com um número. E não dá para chegar nesses caras. É impressionante. Mas é porque é laranja, não quero saber. Tem que chegar. Você viu que o Ratinho caiu num golpe, Barazal? Caiu? Qual foi o golpe? Tava lendo aqui agora há pouco uma matéria que saiu. Um golpista que se passou por um filho dele, fez uma ligação e o Ratinho fez uma transferência no valor de 50 mil reais. Então. E era um golpista se passando por um filho dele. Então, tá vendo só? E o Ratinho é um apresentador que lidou com isso muito, né? Antes de ser apresentador no SBT, ele ligou com o mundo do crime, né? E quando você lida com o mundo do crime, você fica esperto. Eu tenho também larga experiência pelo jornalismo, pela nossa caminhada no jornalismo, pelo que eu vejo. Eu consigo na rua identificar um cara que pode ser um suspeito. Eu consigo, mais ou menos, pelo jeito de fazer e tal, enfim. Mas isso é outra coisa. O que eu quero dizer para você é que precisa acabar, precisa chegar. Tá bom, Luiz Negrelli? É uma mensagem que a gente deixa aqui porque é só na população que acaba. A população de bem, a população que é mais humilde, que sofre, que tem um salário pequeno, que toma golpe, etc. e tal, principalmente os idosos. Ninguém consegue pegar golpista de idoso, que faz golpe em idoso. É um negócio impressionante, 171. Ninguém pega, tá? E precisa também aumentar a pena em relação a 171. 171 não pode ficar liberado. Você não consegue entender, não é você, Luiz Negrelli, você que está aí, a autoridade que está aí, você não consegue entender que 171 não está ligando para o nome dele, para o CPF dele se está com problema, se está com restrição? Você não consegue entender, você que é juiz aí, que está na audiência de custódia, que você vai numa audiência de custódia, pegar um cara que é 171 na tua frente e vai liberar o cara, você não consegue entender que ele vai continuar dando golpe ou não? Ou eu estou errado? Então, 171, tá? Audiência de custódia. Aí ele, não, senhor, eu sou bonzinho, não sei o que, não. Está liberado. Vai responder em liberdade. O que ele vai fazer? Ele vai continuar dando golpe, é 171, pô. Ô Luiz Negrelli, tem muita coisa que tem que ser mudada nesse país e é o seguinte, é fácil mudar, tá? É fácil mudar, é só ter coragem. Obrigado, Luiz Negrelli. Mais alguma coisa? São esses os detalhes, Barazal. Obrigado, viu, querido? Um grande abraço.